Olá, a dor da perda, ela é uma das piores dores que existe. É uma dor de vazio mesmo, é uma dor de vazio, de morte, de perda. É como se tivessem tirado algo muito grande de você. Existe essa dor específica que não vem de um ataque do inimigo, mas de uma intervenção silenciosa de Deus. E é a dor daquilo que você chamou de perda. Mas o céu ele chama de livramento. O jovem rico, ele evitou essa dor, porque Jesus lhe falou que ele teria que vender tudo o que possuía para possuir então o reino dos céus. Então ele não quis passar por essa dor dessa perda. Existem coisas que Deus realmente permite você perder para que você consiga ter um coração trabalhável e acessível a Deus. Muitas pessoas estão presas emocionalmente, não porque perderam alguma coisa, mas porque se recusam a aceitar que Deus removeu aquilo para protegê-las. A alma sofre muito e se sente ferida quando interpreta mal o que Deus está fazendo, os movimentos do Pai. E enquanto você chama de perda, Deus está chamando de misericórdia, de amor por você. Deus remove isso de você antes de te destruir. Na Bíblia, Deus nunca permitiu que algo fosse tirado sem um propósito redentor, salvador. Antes do dilúvio, ele avisou. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, ele retirou Ló. E antes da queda de Jerusalém, ele enviou os profetas. Quando Deus remove algo da sua vida, não é abandono do Pai, é prevenção. O problema é que o coração humano se apega mais ao que sente do que ao que discerne espiritualmente. E assim chora o que Deus encerrou, para não precisar destruir você junto com aquilo que ele tirou. O que saiu estava te custando a tua alma, a tua salvação. Nem tudo que parecia bênção era sustento. Algumas coisas estavam drenando sua fé, apagando sua sensibilidade espiritual, adoecendo suas emoções e até te afastando silenciosamente de Deus. Você chamou isso de amor, ou que era dependência. Chamou isso de promessa, mas era apego. Chamou isso de projeto de Deus, mas era orgulho seu. E quando Deus remove, ele está protegendo aquilo que você não percebe que está sendo ameaçado, que é a sua alma. A perda revela onde está o seu Deus. Sim, toda perda revela onde estava o centro do seu coração. Quando algo sai e você perde a sua paz, não é apenas dor, é revelação. Deus não compete com ídolos emocionais. Tudo que ocupa o lugar de Deus precisa ser confrontado e tirado. E algumas perdas realmente doem, porque tocaram exatamente naquilo que estava sendo mais amado do que o próprio Deus. E é nesse ponto aqui que começa a verdadeira cura. Deus nunca tira sem primeiro avisar. Antes da perda, houve incômodos, houve alertas, houve inquietação espiritual, houve sinais que você ignorou, porque não queria perder. Deus sempre fala antes de agir, mas quando a pessoa insiste, Deus permite a ruptura para evitar algo pior. O silêncio de Deus antes da perda não era a ausência de Deus, era a paciência. A dor depois não é o castigo, é a consequência da sua própria resistência em não entregar antes. O que você chora hoje poderia ter te destruído amanhã, e Deus vê o seu futuro. Muitos choram por portas fechadas
sem saber que atrás dessas portas fechadas haviam armadilhas emocionais, espirituais e até físicas. Deus vê o que você não vê. Ele conhece os desfechos que você não discerne. Então, se aquilo tivesse permanecido, talvez você tivesse perdido algo muito maior: a sua fé, a sua identidade, a sua integridade espiritual. A perda que você lamenta pode ter sido o freio que salvou a sua vida. A bênção de perder é a verdade revelada. Depois que algo realmente saiu de nossa vida, as verdades aparecem, máscaras caem, intenções são reveladas, dependências vêm à tona. A perda sempre é dolorosa, porque tira não só algo externo, mas também ilusões internas. E ninguém gosta de perder ilusões. Mas a verdade sempre cura, mesmo quando dói. Deus prefere te ferir com a verdade do que te anestesiar com uma mentira que te conforta, com uma mentira que é confortável. Nem tudo que vai embora era para ser seu. Há coisas que passam pela nossa vida, mas nunca nos pertencem espiritualmente. Algumas pessoas, alguns ciclos, alguns projetos e ambientes só estavam ali por um tempo. Então, quando o tempo acaba, insistir é desobedecer. A insistência transforma a provisão temporária em prisão emocional. Deus encerra ciclos para não permitir que você construa identidade falsa em algo que não foi chamado para permanecer. A perda te recoloca ao centro, ao lugar certo. Então, quando algo sai, você volta a depender de Deus, volta a orar com profundidade, volta a ouvir o Espírito Santo, volta a se examinar, volta a alinhar as decisões. A perda quebra sua autossuficiência e restaura a sua dependência em Deus. O que parecia ser retrocesso era realinhamento de Deus, e o que parecia ser abandono era correção amorosa do Pai. Deus não está te punindo, Ele está te refinando. Refino dói, porque remove os excessos. Deus não tira o essencial, Ele tira o que estava ocupando o espaço demais. E tudo o que sai no processo de Deus é porque não suportaria o próximo nível, o próximo lugar que você vai trabalhar. Se você estivesse permanecido, teria quebrado tudo no futuro. Então a perda é uma poda, entenderam? E toda poda tem como objetivo produzir mais vida, mais frutos, mais ramos. E quando você aceita, a cura começa. Enquanto você luta contra as perdas, a dor se prolonga. Quando você aceita, a cura começa. Aceitar não é concordar com a dor, é confiar no caráter de Deus. É dizer, eu não entendo, mas eu confio. Neste ponto, a alma encontra descanso. A ansiedade diminui. A confusão se dissipa e o espírito reassume o governo interior. O que Deus remove, Ele mesmo supre. Deus nunca deixa um vazio sem intenção de preenchê-lo corretamente. O problema é que muitos tentam preencher rápido demais, com substitutos emocionais. Deus trabalha com processos, não com remendos. Quando você respeita o tempo de Deus, Ele não devolve apenas algo no lugar do que saiu. Ele devolve com maturidade, discernimento e paz. Você não perdeu sua história, pode ter certeza. O que saiu não define o seu fim, não define quem você é, não define seu futuro.
Deus não permite perdas para apagar histórias, mas para redirecioná-las. O capítulo terminou, mas não o livro. E muitas vezes o capítulo mais doloroso é exatamente o que prepara o mais redentor. Para concluirmos, foi livramento, não foi rejeição de Deus. Você não foi rejeitado, rejeitada, você não foi poupado. Quer dizer, você foi poupado, você não perdeu, você foi protegido. Deus não arrancou algo da sua vida por crueldade dele, mas por amor que ele tem por você. Se saiu é porque não podia mais permanecer, porque iria te ferir. Se doeu é porque havia muito apego em você. E se você entregar essa dor a Deus, Ele transforma em maturidade, discernimento e paz. Então, às vezes, muitas coisas a gente perde que a gente dá graças a Deus, mas tem coisas que a gente perde que a gente realmente sente muito essa dor da perda. E às vezes Deus sabe exatamente por que tinha que tirar, porque isso iria atrapalhar o nosso processo de andar com Ele e de ser salvo e de ter nossas próprias experiências com o Pai. Então, fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.